Controlar as finanças é fundamental para a sobrevivência de qualquer negócio. Estar atento às obrigações fiscais é uma das dicas para manter a contabilidade em dia. Para dar mais orientações, recebemos agora o consultor e consultor financeiro também, Marcos Sá. Muito boa noite, Marcos. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Panorama Noite. É um prazer poder falar com você. Então, conta pra gente, você que há muitos anos, atua diretamente cuidando de várias contabilidades, de vários grupos, de várias empresas. A gente entendeu aí que as obrigações fiscais são um alerta. Mas olha só, durante esse tempo de pandemia, durante essa tentativa de enfrentamento à pandemia, que fica mais difícil, para a área econômica, claro, as empresas têm padecido bastante aí busca de prazo para pagamento de créditos anteriormente solicitados. Nesse momento de pandemia, quais são, então, as principais orientações para além dessa atenção com as obrigações fiscais? É imprescindível um acompanhamento íntimo e periódico, para qualquer empresa. Boa noite, Lara. Boa noite a todos os telespectadores da TV Otimista. Agradeço a participação. Realmente, Lara, cada vez mais se torna necessário o acompanhamento e a organização, o planejamento, mês a mês, não só do resultado financeiro da empresa, mas também dessas obrigações acessórias, não só as obrigações principais, que são os impostos, mas as obrigações acessórias que as diversas empresas estão obrigadas a cumprir com o fisco municipal, estadual ou federal. Tá? Então, no momento de crise econômica, de dificuldade econômica, se faz necessário que esse planejamento e essa organização seja ainda mais acirrado, ainda mais na ponta do lápis. Não adianta você tomar uma decisão se você não tiver dados tempestivos para essa tomada de decisão, ou você tomar uma decisão sem esses dados de forma tempestiva. Então, a contabilidade ela tem esse papel de subsidiar os gestores para a tomada de decisão, né? Infelizmente, alguns gestores ainda têm a mentalidade de gerir, digamos assim, uma empresa a toque de caixa pelo que sempre fez daquele jeito, o pai fez daquele jeito, o avô fez daquele jeito, ele acha que, continuando da mesma forma, irá seguir. Mas hoje em dia, com a velocidade da informação advinda da internet, dos meios de comunicação, não se faz mais possível uma empresa durar 40 anos, como antigamente as empresas quebravam na terceira geração, existe um jargão bastante conhecido. Hoje em dia, em 3, 4 anos, se a empresa não tiver dentro da sua racionalidade mesmo, com seus custos equilibrados, ela fica fora de mercado e perde competitividade e vem a ter dificuldade de caixa. Então, o ano passado nós tivemos algumas possibilidades de suspensões de imposto, prorrogações, bem como também suspensões de contrato e reduções de contrato. Este ano ainda não tivemos essas possibilidades de suspensão e redução de contratos, mas já tivemos um primeiro alento, que seria a postergação dos tributos, do caso do Simples Nacional, no mês de março e abril e maio, tá? Esses 3 meses. Então, para as demais empresas ainda não tivemos nenhum tipo de prorrogação para o decorrer desse ano. E até mesmo a declaração de imposto de renda da pessoa física foi prorrogada de 30 de abril para 30 de maio. Marcos, a gente está no meio de uma crise sem precedentes, uma crise sanitária que também acaba se refletindo na economia. Apesar de nós termos aí uma série de isenções de impostos ou de atrasos, de parcelamentos, enfim, uma hora tudo isso vai ter que ser pago e imagino também a complexidade que é de organizar a empresa com tudo isso para que não haja pendência. A gente tinha como pauta até pouco tempo a reforma tributária. Parece que nesse momento ficou um pouco de lado, ficou um pouco para segundo plano, por conta até do enfrentamento à pandemia. Mas a expectativa do mercado para essa reforma tributária, o mercado conta com isso ainda ou a orientação é que não conte com isso agora, que vai ser uma coisa bem para depois? Olha, eu acredito que mais do que nunca essa reforma tributária se faz necessária. É entendido, se compreende que nesse momento de pandemia, o foco principal realmente é a saúde, a sobrevivência das pessoas. Mas a economia também não pode ser deixada de lado, já que as pessoas trabalham porque precisam sobreviver, precisam suprir suas necessidades básicas,
Então, mais do que nunca, a reforma da tributária, a reforma da Previdência, a reforma administrativa se tornam necessárias, né? Nós tivemos aí uma idealização de economia com a reforma da Previdência, mas toda a idealização de economia foi posta por água abaixo com os gastos desta pandemia. Então, mais do que nunca, a máquina pública vai precisar entrar nos eixos, se organizar, né, se estruturar. As empresas e as pessoas físicas não aguentam pagar mais impostos além dos que já pagam, né? Então, na realidade, se precisa racionalizar, se precisa diminuir o custo do Brasil. O Brasil é um país que se gasta muitas horas anualmente para cumprir obrigações junto ao fisco. Nós, contadores, somos a prova viva disto, né? Então, tem que ser simplificado, tem que haver uma redução dessa tamanha carga tributária, né? E hoje se faz mais urgente do que nunca. Olha só, nesse momento, muitas empresas estão tentando lidar com os desafios, né, impostos pela pandemia. Eu queria saber qual é o momento, como é que dá para identificar. E aí você me diz se vai depender do porte da empresa, se for uma empresa maior, se for um microempreendedor. E aí você me explica isso, mas qual é o momento de saber a hora de encerrar as contas da empresa, né? Existe o que seja um ponto, um nível de crise que seja impossível de retroceder, impossível de dar jeito. A solicitação de crédito é uma alternativa viável ou é só uma bola de neve de endividamento? Hoje, nessa situação de pandemia, as empresas que estão perigando fechar as portas por conta de não saber como lidar com essa crise financeira que está cometendo todo mundo, em especial os empresários. Como saber o que fazer? Qual é a orientação específica para esse momento? É, de fato, encerrar e depois, se for possível, retomar atividades, reabrir a empresa ou abrir uma nova empresa? Como é que o empresário deve se comportar nesse momento? Olha, Lara, tão importante quanto a data certa para se abrir uma empresa é você ter uma data para você encerrar caso a empresa não esteja cumprindo o papel dela, que é gerar lucro, tá? Então, mês a mês, o empresário precisa acompanhar a sua demonstração do resultado, que é como se fosse a sua apuração se deu lucro ou se deu prejuízo, né? Analisar as suas receitas, confrontar com as suas despesas, verificar o que é que pode ser otimizado de receita, o que é que pode ser reduzido de despesa, com o intuito de gerar lucro ou aumentar esse lucro. Se você vem acumulando prejuízo mês após mês, é interessante que você tome uma medida para que isso não continue. Caso contrário, vai se tornar insolvente perante os seus credores, perante os seus fornecedores. Então, é interessante que você tome uma medida antes que ela seja tomada por você, né? Antes que você não tenha mais fornecedores para lhe fornecer, não tenha mais banco para lhe dar crédito. Mês a mês, você precisa analisar o resultado econômico-financeiro da sua empresa. E, em cima disso, tomar uma decisão. Não é uma tarefa fácil, porque existe um laço emocional do empreendedor, do empresário, com aquela empresa que muitas vezes ele construiu do zero, mas, como eu disse, tão importante quanto a data para abrir seria a data para fechar, caso a empresa não atinja a sua finalidade, que é geração de lucro. Muito importante ficar atento, então. A gente segue nesse momento, pelo menos emanando, né, as energias aí de retomada e torcendo para que todas as empresas consigam se recuperar. Obrigada, Marcos. Fica também mais uma vez o seu nome como lembrança de consultoria financeira. A gente reforça mais uma vez e muito obrigada a você pela participação. Eu que agradeço a atenção e tenham todos uma boa noite. Boa noite.